A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Paulo Eduardo. E quero falar de 3 revelações que eu tive com uma determinada igreja, para que seja divulgado e para que os líderes desta igreja possam analisar e, mediante a palavra de Deus e aquilo que ele requer, os líderes dessa igreja possam se analisar se estão enquadrados na palavra de Deus e, se não estiver, volte-se para ela, porque o Senhor requer, nestes últimos dias, que estejamos alinhados à palavra de Deus em tudo e ensinemos às pessoas aquilo que o Senhor requer. Portanto, irei relatar as 3 revelações em sonho que eu tive com uma determinada igreja, um determinado ministério aqui no Brasil. Antes vou fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Deus poderoso, aqui estou, para relatar aquilo que o Senhor me mostrou, aquilo que o Senhor no meu coração, na minha mente, no meu ser, tem me ordenado a falar, Pai Santo. Porque não sou eu, Pai, o dono da igreja. Não sou eu, Senhor, o Salvador. Não sou eu o libertador, é o Senhor. E o Senhor ordena aos seus servos e diz a um, vai, e ele vai. E diz a outro, faz isso, e ele tem que fazer, porque se ateram como servos do Senhor. Ó Pai Santo, peço ao Senhor que este vídeo seja divulgado, não para a minha glória, não, Senhor, mas para a Tua, para que o Teu nome seja glorificado e para aqueles que ouvirem, ó Pai, se alinhem aquilo que o Senhor requer, que o Teu Espírito Santo tem ordenado nestes últimos dias. Te agradeço por tudo e peço que o Senhor, Pai, seja conosco nestes últimos dias, aonde o Senhor tem revelado a muitos a Tua vontade, Senhor. E a Tua ordem tem sido dada, Pai Santo, a muitos, porque certo é que já vivemos os últimos dias, Senhor. Estamos vivendo as últimas horas e precisamos, ó Pai Santo, de levantar e preparar as nossas lamparinas, Pai Santo. Ó Deus amado, nesta tarde, Senhor, deste dia, ó Pai Santo, quero eu falar, quero eu, Senhor meu Deus, testemunhar daquilo que vi e ouvi, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Santo Filho, eu te peço. Amém. Glória a Jesus. Pois é, irmãos, há algum tempo atrás, eu tive 3 sonhos em dias distintos. Não seguidamente, mas em dias distintos. O primeiro sonho que eu tive foi com a igreja Deus é Amor. Deus é Amor. E nesse sonho que eu tive, a pessoa que eu pude ver foi a irmã presidente deste ministério, Ereni Miranda. E eu, como sou serralheiro, né, hoje não estou mais exercendo a minha função de serralheiro, mas fui por 40 anos aproximadamente serralheiro. Pois bem, e eu entrava na casa dela no sonho para fazer um serviço de manutenção. E como vocês sabem, o serralheiro leva a maleta de ferramenta, leva a máquina, leva a extensão. E assim foi o meu caso. Eu tinha uma maleta de ferramenta e estava com 2 ajudantes. E cheguei no departamento dessa casa para fazer a determinada reforma do trabalho que eu ia fazer de serralheria. E chegando no quintal da casa, deparei com algumas árvores enfileiradas, árvores altas, frondosas,
Porém, quando eu olhava para a árvore, eu via o toco embaixo cortado, enfileirado, e olhava para cima, via a copa da árvore no ar, como se tivesse tirado o tronco, o caule desta árvore. E eram algumas copas enfileiradas, e eu olhava para cima e olhava para baixo e via o toco cortado, com as raízes no chão, e cortado como se tivesse cortado com o motosserra. E eu, no sonho, eu disse, mas como pode? Essa árvore, cortaram a árvore e embaixo e mais em cima, e ficou a copa no ar, segura no ar. E eu vi que em cada copa tinha alguns frutos diversificados. Em uma copa eu vi uva, em outra copa eu vi maçã, em outra copa eu vi peras. E eu falei, mas essa árvore não cai, ainda tem alguns frutos. Porém, esses frutos não estavam mais recebendo a devida por meio do caule, os sais minerais provindo da terra, das raízes, para alimentar a copa. Os frutos que tinham foram frutos que foram dados, foram nascidos, né? E esses frutos iriam murchar, porém não iriam dar mais fruto, porque já foi cortado embaixo e em cima. Foi o que eu vi. Foi o que eu vi. E eu fiquei olhando e subi uma escada para ir fazer a manutenção nesta casa. Quando eu cheguei nesta casa, tinha algumas pessoas que me receberam, que foram algumas empregadas, estavam de aventais, né? E eu entrei. É como se eu já soubesse onde eu ia trabalhar. E eu entrei com a maleta de ferramenta e os meus companheiros ficaram do lado de fora. E eu entrei na casa. Ao entrar na casa, eu percebi que eu via a irmã Ereni Miranda. Eu não conheço ela, nunca vi, mas na revelação era ela, que estava com algumas crianças que acompanhavam ela. Essas crianças acompanhavam enfileiradas, da mesma forma que antigamente, quando as professoras conduziam os alunos da porta do colégio para dentro da sala, que faziam aquela fila e entravam dentro da sala de aula. Ela ia na frente e algumas poucas crianças atrás seguiam ela, já dentro da casa. E eu entrei na sala com a maleta de ferramenta e pude perceber a casa. Ela era muito bonita, né? Muito adornada. Aí eu fui até a cama aonde dorme o casal. Tava bem forradinha, bonitinha. Vi uma mesa com umas cadeiras acolchoadas, com um recosto alto e bem forrada, uma mesa muito bonita, cadeiras muito bonitas e tapetes. E eu fui olhando, ao invés de eu procurar o lugar onde eu ia fazer o serviço, era para mim prestar atenção. E eu, com aquela maleta de ferramenta na mão, comecei a olhar em volta da igreja. Pude observar duas filhas da irmã Ereni Miranda, estavam se trocando, já tinha se trocado, né? Estava se arrumando como se fosse sair, e com umas roupas muito, muito bonitas, muito caras. E tinha uma terceira pessoa, que era uma moça, e ela, segundo o sonho, ela tinha sido criada, era filha de criação da irmã Ereni Miranda, e estava também na casa. Dava para ver a diferença por causa da silhueta do corpo, né? Que era um pouquinho mais gordinha,
E ela estava ali, no meio daquela sala. Bom, não sei, eu não conheço, não sei, não pertenço a esse ministério e estou somente relatando o sonho que eu tive com a irmã Ereni Miranda. E eu continuei observando dentro daquela sala grande, muito grande, e eu pude ver numa lateral um formato de uma frente de uma igreja, virada para dentro da sala. E como se o corpo da igreja, daquele salão, né, era uma igreja pequena, né, estava a frente da igreja virada para dentro de casa, e o corpo daquele salão para fora. E eu fiquei observando e disse, uma igreja aqui? E não entendi. Eu não entendi. E fiquei olhando, as portas estavam fechadas daquela igreja, porta de madeira, muito bonita. E ali acabou. É como se o que eu tivesse de fazer acabou e eu não fiz o trabalho, era somente para eu prestar atenção. Aí eu saí. Quando eu saí da casa da nossa irmã Ereni Miranda, presidente do Ministério Deus e Amor, eu tinha as empregadas que me receberam no início, estavam com rodo e água e estavam com ar de ódio porque eu tinha entrado na casa da nossa irmã Ereni e não era bem visto. Me receberam novamente após eu sair com a face como se tivesse irada. Não me disse palavra, mas jogaram água nos meus pés para lavar o lugar onde eu passei, onde eu pisei. E me empurraram o rodo e até molhou os meus pés, como se estivesse me chotando, me reclusando de estar naquele lugar. Eu não era bem visto dentro da casa dela. E eu desci e olhei para as árvores que continuava com o tronco, tinham sido cortado embaixo e em cima. E ainda tinha a copa das árvores, que ainda tinha alguns frutos. E estava em pé, não tinha caído ainda. Cortaram embaixo, ficou o tronco rente o chão e dava para ver nitidamente que passava do solo, né? E em cima as árvores, que elas não caíam, mas ainda tinham alguns frutos. E naquilo eu acordei. Tudo bem, passou-se um tempo, eu tive outra revelação com a Igreja Deus é Amor. Desta vez eu estava andando em uma estrada, não sei onde é, era uma estrada que eu não conheço, não me lembro, e estava fazendo muito calor, e quando eu passei num determinado lugar dessa estrada, eu pude ver água. E quando eu saí do meio da estrada e fui para a margem dessa estrada, que era de chão, não era asfaltada, era de chão. Aí eu vi água, vi bastante água. Eu falei, eu vou me banhar aqui, eu vou me lavar aqui. E eu saía da estrada e começava a andar por cima de algumas partes daquela relva, aonde saía uma água de uma mina, né, de uma fonte, e se espalhava por aquela relva. E eu falei, mas tem água aqui, água limpinha, muito limpa. E eu procurava ver algum lugar onde eu pudesse me agachar, pegar água e jogar na minha face, me banhar, né? Aí, quando eu estava procurando, eu pude perceber que naquela fonte que saía, que brotava água cristalina, no meio da relva, no meio da fonte, tinha uma ossada. Um corpo que morreu naquele lugar, foi o que veio à minha mente naquele momento. E aquele corpo, ele se decompôs naquele lugar, não foi removido, e ali saiu a pele, saiu o nervo, a carne, e ficou só o esqueleto, só o osso puro, caído no meio daquela fonte.
E a fonte no sonho era a igreja Deus e Amor. Irmãos, eu estou falando isso é verdade. Jamais nós poderemos mentir com as coisas de Deus, porque conhecemos. E a palavra de Deus nos diz, por causa da consciência para com Deus, nós devemos e temos que fazer as coisas tudo debaixo da verdade. Porque a palavra de Deus diz, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 27, que lá não entra nada que contamine e cometa abominação e mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida. Não poderei eu não me arriscaria em estar aqui fazendo esta live, fazendo esse vídeo com uma mentira. Portanto, vou continuar. E eu dizia, mas por que não removeram este cadáver? A água que sai limpa. No meio da fonte ela contamina. E aí eu fiquei pensando, naquilo que eu estava pensando, passou uma mulher na estrada. E eu olhava para a mulher e na minha mente vinha o ar de adúltera. Mulher adúltera. Foi isso que veio na minha mente. Aquela mulher passou e aquilo veio na minha mente, o nome, mulher adulta, prostituta. E naquilo que eu olhei na mulher e voltei as minhas vistas de novo para o cadáver. E fiquei sem entender o porquê daquela fonte com aquela água tão limpa e aquele cadáver caído e não foi removido o cadáver. Naquilo que eu estou prestando atenção no cadáver e pensando naquilo, como pode ter sido aquilo, veio um homem, do outro lado da estrada tinha algumas casas, era como se fosse uma vila de casa, e o homem abriu a porta e veio com um balde, daqueles baldes antigos, que tem lá no norte, que é de zinco, que tem, ele é todo ondulado, com os altos relevos em volta e embaixo, no fundo, com uma alça. E ele veio com aquele balde, e no que ele veio que ia agachar para pegar água para levar para casa, eu falei, moço, não pegue dessa água não, que ela está contaminada. Essa água tem a aparência de estar limpa, mas está contaminada. E aí ele olhava para mim, mas não via o cadáver. Ele não via. Ele não conseguia ver, só eu via o cadáver, mas ele não via o cadáver. E ele não me dizia nada, olhava para mim assim, por alguns segundos, e se agachava, pegava a água e levava para casa. E aí eu acordei. O terceiro sonho que eu tive com a igreja Deus e Amor se deu desta forma. Eu estava novamente andando em uma rua e entrei em uma casa. Era para eu entrar, eu tinha que entrar. No sonho eu tinha que entrar naquela casa. E embaixo era uma espécie de oficina. Consertava carro. E eu tinha que entrar. E quando eu entrei ali embaixo, tinha alguns carros. E tinha uma escada que subia para a parte de cima. E quando eu ia subir, vinha lá de cima uma pessoa varrendo, jogando todo o lixo para baixo, escada abaixo, e vinha varrendo e eu esperei a pessoa terminar de varrer para eu subir. Eu tinha que subir. No sonho, eu tinha que subir. E eu esperei. Quando a pessoa terminou de varrer, que saiu, aí eu subi aquelas escadarias e no que eu vou subindo as escadarias, eu percebi que em alguns degraus ainda tinha lixo, tinha pedra e eu pude pisar e sentir as pedras por baixo do sapato e alguns lixos. E eu falei, não varreram direito a escada, não está varrida direito, precisa limpar direitinho. Eu pensei isso comigo e continuei subindo. Quando eu cheguei em cima era um salão. Esse salão foi dividido no meio. Era um salão enorme. E no sonho, alguém dizia que ali era a igreja Deus e Amor. Era a igreja Deus e Amor. E
tinham terminado de colocar uma parede no meio, dividindo a igreja no meio. Uma parte foi dada para a irmã Ereni Miranda, foi o que eu ouvi no sonho. Uma parte foi dada para a irmã Ereni Miranda, para ela fazer um trabalho social. E a outra parte era a igreja. Diminuiu a igreja, dividiu a igreja e estava arrumando um salão, levando cadeira, levando os móveis para aquele salão, para que ficasse de acordo com a necessidade que havia de ter quando fosse ser usado. E eu olhei assim, eu falei, mas não pode dividir a igreja. A igreja do Senhor Jesus não pode. E dizia no sonho, né, na minha mente, eu ouvia falar que ali foi dividido, uma parte foi dada à irmã Ereni Miranda e a outra parte à igreja do Senhor Jesus. E naquilo eu acordei e fiquei pensando, meu Deus, por que esses sonhos? Eu não sonhei tudo no mesmo mês, não sonhei na mesma semana, demorou meses para sonhar. Eu tive esse sonho, o primeiro, né, que eu vi, o segundo e o terceiro. Eu não posso dizer aqui nesta live, deste vídeo, o que é ou o que não é. Não me foi permitido dizer, mas foi permitido contar o sonho. Contar o sonho. Creio eu que Deus irá, se já não fez, se assim não foi, ele já revelou a alguém, alguma coisa sobre a Igreja Deus é Amor, ou tem revelado, ou vai revelar para a confirmação do propósito dele, o que ele está querendo dizer para a diretoria da Igreja Deus é Amor. Não sou eu que vou fazer nenhum cálculo, nenhuma afirmação positiva ou negativa, né? Tenho o meu pensamento, sim, como cristão, como servo de Deus, mas não vou dizer aquilo que eu penso, o que eu acho, né? Seria uma conveniência da minha parte, eu poderia estar errando e, por fim, pecando, né? Agora, eu creio que Deus irá continuar falando, porque Ele fala. Ele fala, Ele elogia como Ele elogiou Jó, Daniel, Davi, né? E outros homens de Deus que nós temos relatados na Bíblia. E também ele abate, ele pede para se arrepender, como aquela igreja de Tiatira, aonde tinha uma mulher que dava ensinamentos que não condizia com a palavra de Deus, né? Aquela mulher que foi intitulada como Jezabel, né, para que os cristãos daquela época entendessem o que era que o Senhor estava dizendo. Deus falou também com Nabucodonosor, né, por intermédio do seu servo Daniel. O apóstolo Pedro falou a respeito de Ananias e Safira. O Espírito Santo falou a respeito de Cornélio, né? E assim o Senhor, ele também fala, corrigindo e também elogiando. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, nós vemos que Paulo escreve aos Coríntios dizendo que ele repreende e castiga todos quanto ama. Ele castiga, para nós não sermos condenados no dia do juízo. Essas são as minhas palavras. Não estou dizendo nada positivo ou negativo, como eu estou dizendo. Mas como pastor, eu passo aquilo que o Senhor me mostrou. Glória a Jesus. E é somente isso. Que os irmãos ouçam e ore a Deus e peça a Deus que revele qual é a vontade dele, porque a única coisa que nós devemos fazer e temos que fazer na face da terra é a vontade do Senhor. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.